Abram suas Bíblias, por favor, em Êxodo capítulo 20. Nada melhor do que um sinal do pacto para nos mostrar a solenidade e as bênçãos pactuais reservadas a nós pelo Deus da aliança. Êxodo capítulo 20. Chegamos finalmente a um dos textos mais conhecidos das Escrituras, até pelos ímpios. O trecho que nós chamamos de os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, eu farei a leitura até o versículo 17, mas a mensagem será nos versículos 1 e 2. Êxodo 20, de 1 a 17 a leitura e a mensagem nos versículos 1 e 2. Essa é a santa palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, obrigado pela vida da Helena. O nascimento dela já representa muita gratidão da nossa parte. Ainda mais agora o seu batismo, quando nós entendemos o que significa, ó Senhor, a obediência a Ti, no derramar das águas sobre a sua cabeça mediante os votos de seus pais. Tende misericórdia dessa família, e tende misericórdia de nós, família da aliança, que estamos diante agora de uma das maiores manifestações do Senhor para com o teu povo. E nós temos o privilégio de ouvir mais uma vez a tua santa lei, de forma tão direta e tão eficaz, que certamente nos aproxima mais do Senhor e nos santifica, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu essa lei à risca e por isso te amou acima de todas as coisas, e ao próximo como a Ele mesmo. É no nome dEle e por meio de sua justiça que nós oramos. Amém. Amém. Você provavelmente não é um leitor ávido. E quando você para ler algum livro, você provavelmente não lê o prefácio do livro. Você pula aquela parte. Você até começa a ler um pouquinho, vê ali que não tem tanta importância assim, já quer ir logo para o capítulo 1, já quer logo terminar esse livro,
E por que o prefácio então se encontra ali? Será que é uma mera tradição? Será que ele realmente é importante para entendermos o restante do livro? Você vai perceber que a maior parte dos prefácios realmente não tem tanta relevância assim para o conteúdo do livro. Mas eles devem ser lidos, eles estão ali por alguma razão. Mas mesmo que nós não leiamos os prefácios dos livros e mesmo assim entendamos tudo o que o conteúdo dele tem a nos ensinar, aqui nós temos um prefácio que não pode deixar de ser lido. Não é interessante porque nesse momento você não tinha a menor ideia de que havia um prefácio para os 10 mandamentos. Mesmo nós temos estudado recentemente os 10 mandamentos a partir do Catecismo Maior. E antes de entrarmos no primeiro mandamento, perguntas tratam desse prefácio, mostrando a importância dele para o conteúdo que vem a partir do versículo 3 de Êxodo 20. Eu diria que é impossível entendermos adequadamente a lei do Senhor sem entendermos o prefácio. Aqui então é inevitável que leiamos essa primeira parte e ensinemos nossos filhos também a memorizar essa parte. Você olha os 10 mandamentos colocados em algumas paredes públicas, em estabelecimentos públicos no país. Começa onde? Primeiro mandamento e vai até o 10º. E ainda por cima, porque moramos num país romano, você tem ali os mandamentos manifestados a partir da ótica romana, que já é uma variação das escrituras, de forma, obviamente, herética. Mas mesmo se ali houver uma manifestação evangélica dos 10 mandamentos, não tem os primeiros versículos de Êxodo 20. E como eu falei, espero que fique claro hoje, esses versículos são fundamentais para o nosso entendimento da Santa Lei. E aqui nós vemos então Êxodo 20, chegando naquele contexto aterrador de culto. Êxodo 19, então, em sua última parte, como já vimos, a partir do versículo 16 até o 25, é esse encontro maravilhoso, especial e terrível do Deus do pacto com o seu povo. E é exatamente nesse contexto que Deus aqui mais uma vez fala. É importantíssimo isso. E Ele nos ensina a graça da lei, nos mostrando o padrão da salvação. A graça da lei. De propósito, então, Deus aqui nos mostra graça na lei, graça que vem dela, inclusive, também. E aqui, nos versículos 1 e 2, essa graça da lei nos ensinando o padrão da salvação. O padrão da salvação. A primeira parte do livro do Êxodo, até o capítulo 18, nos fala dessa salvação, e agora então é introduzida a lei de forma ainda mais oficial, de modo algum negando essa salvação, de modo algum negando essa graça, pelo contrário, demonstrando-a ainda mais. Nós veremos isso em duas partes. A primeira delas, a graça da lei em quem Deus é, os versículos 1 e a primeira parte do versículo 2, e a graça da lei no que Deus faz, identidade e ação. É a temática do Evangelho. Nós somos alguma coisa e por isso realizamos, porque Deus é e Ele faz o que Ele é. Ele não pode negar a si mesmo, apesar de nós negarmos constantemente quem nós somos, porque não obedecemos à lei de Deus. A graça da lei nos ensina o padrão da salvação, e isso se manifesta em primeiro lugar em quem Deus é. Vejam aí, versículos 1 e a primeira parte do 2. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus. O que nós vemos aqui então no versículo 1 é a primeira identidade de Deus.
por meio da expressão falou Deus, Deus falou. Ora, isso não é uma ação, como pode ser uma identidade? É porque aqui a própria ação revela a identidade. O Deus que fala é o Deus que se revela, não é um Deus escondido. Não é um Deus que criou todas as coisas e se afastou da sua criação. É o Deus que continua falando ao seu povo. E esse Deus que se revela, então, Ele não traz para nós 10 mandamentos apenas como regras para uma boa moralidade ou boa convivência, ou como fruto de um processo evolutivo que agora exige que tenhamos bons modos para que não matemos uns aos outros. O Deus que se revela, Ele se identifica com aquilo que Ele fala, ou Ele fala daquilo que Ele é. A lei de Deus, antes de mais nada, é a própria identidade de Deus. E quem é que está falando, meus irmãos? É Deus, não é Moisés. Moisés é profeta, Moisés é mediador, ele trazia as palavras de Deus ao povo, mas aqui nesse contexto, onde você já tem o diálogo entre Deus e Moisés, Moisés representa Deus para com o povo, e Moisés representa o povo para com Deus. Aqui, mesmo nesse diálogo, Deus toma a iniciativa e Ele fala, é a voz de Deus diretamente, para que fique claro que apesar de nós chamarmos essa lei de lei mosaica ou lei de Moisés, ela não é de Moisés. Ela não é meramente humana. Ela não é a partir de um legislador sábio e fiel a Deus. Ela vem de Deus para Moisés e para todo o povo. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque muitos querem desmoralizar a lei hoje, dizendo que ali, naquele contexto, Moisés apenas copiava, por exemplo, o Código de Hammurabi, um código conhecido e que regia outras nações da época, que regia, é bem verdade, com certa moralidade e certo senso de justiça. E alguns teólogos insistem então que nós precisamos olhar para Êxodo 20 e entendermos essa passagem à luz dessas outras circunstâncias, à luz da cultura da época. E quais são as conclusões que eles chegam? Como então aquilo é cultural ou precisa ser visto à luz da cultura? Talvez algumas dessas coisas aqui não caibam mais hoje no nosso contexto. Isso era para um povo não tão conhecedor assim de outras questões. Era um povo ainda primitivo. Era um povo que precisava de restrições mais duras, quando nós hoje já alcançamos a maturidade. Já passamos pela história, e a própria linha da história nos mostra o quanto de conhecimento já adquirimos. Já passamos pelo iluminismo e somos hoje iluminados. Esse povo aqui ainda achava que as pragas eram coisas extraordinárias que Deus fazia enquanto milagres. Nós hoje sabemos que a ciência explica todas as pragas. Aqui era um povo que ainda acreditava que esse Deus era criador em 6 dias literais. Hoje nós sabemos e até conseguimos conciliar as coisas. Ele pode até ter criado, mas ele criou por meio da evolução. E essa mesma evolução, então, vinda da mente brilhante de Darwin, nos ensina hoje que economicamente, politicamente, sociologicamente, antropologicamente, tudo então gira em torno desse crescimento humano
Nós somos tão inteligentes e tão avançados hoje que nós entendemos que o amor vence quando o casamento entre pessoas do mesmo sexo é autorizado pelo tribunal maior ali nos Estados Unidos. O amor vence. E aqui esse povo, então, com falta de amor, com falta de conhecimento, eles precisavam imitar os códigos legais que já existiam à sua época. Eu espero que vocês percebam, então, o perigo desse tipo de argumento. Eu espero que vocês percebam, então, que o mesmo Deus que falava lá, Ele fala hoje. E são os mesmos 10 mandamentos que Ele deu naquele momento de forma oficial, porque Ele já havia dado antes. Esses são os mesmos 10 mandamentos que nós temos hoje. E quando nós rejeitamos e desobedecemos a lei do Senhor, nós mostramos o quanto nós não evoluímos de fato, o quanto nos falta inteligência e principalmente amor. O amor nunca vence quando a lei do Senhor é quebrada. Isso fica evidente aqui no prefácio da lei, porque é Deus falando. E o que é que Ele fala? Ele fala todas estas palavras. E aqui nós temos então o entendimento, em primeiro lugar, da totalidade da lei. A totalidade da lei. Nós percebemos que essa totalidade da lei, então, ela vai de encontro a um movimento que sempre esteve presente no meio do povo de Deus, e obviamente na humanidade, que se chama de antinomismo. É uma rejeição à lei. É uma rejeição que pode ser completa, ou uma rejeição que pode ser parcial. Uma rejeição que diz, o não adulterarás é bom para nós. Porque imagina, se não houver um controle nesse sentido, não haverá sociedade. Mas não tomar o nome de Deus em vão, isso é impossível de ser cumprido. Porque todo mundo vai dizer em algum momento, ai meu Deus, Ave Maria, Nossa Senhora, vixe. Isso faz parte do nosso vocabulário. Não é tão importante assim. E aí nós olhamos para a sociedade, nós percebemos que eles dão valor a algumas coisas porque isso lhes faz bem, e não dão valor a outras coisas porque isso diz respeito apenas a Deus. Então nós olhamos para aquilo que nos faz bem e mantemos, ou rejeitamos por completo tudo, porque afinal de contas, como veremos aqui, o nosso objetivo é a liberdade completa, inclusive de Deus. Mas aí nós podemos olhar para o antinomismo dentro da igreja. Isso não diz respeito apenas àqueles momentos em que nós sabemos que estamos fazendo alguma coisa errada e mesmo assim quebramos a santa lei de Deus. Mas isso diz respeito, por exemplo, a uma famosa teologia que se encontra no meio da igreja, inclusive dentro da igreja presbiteriana, que insiste em dizer que hoje na nova aliança nós precisamos cumprir apenas 9 mandamentos. Qual é o mandamento que fica de fora? O quarto, é claro. Olha, o quarto mandamento, a ideia do sábado, do descanso, era uma coisa mosaica, era uma coisa do Antigo Testamento. Agora todos os dias são o dia do Senhor. E alguns ainda insistem em dizer assim, eu não sigo a confissão de fé de Westminster, mas eu sigo Calvino. E você precisa ler um pouquinho melhor Calvino então, porque em nenhum momento ele ensina o quarto mandamento dessa forma. Nenhum momento. Ou seja, é até a partir de ignorância que eu sustento algumas coisas, ignorando a totalidade da lei. Deus falou todas estas palavras, é do 1º ao 10º que ainda permanece. Do 1º ao 10º. E assim nós nos livramos do antinomismo. Aí eu lhe pergunto, o quanto você ainda é contra a lei?
ou de forma teórica, ou até mesmo de forma prática. Deus nos chama hoje, então, a rejeitarmos isso, ou parcialmente, ou totalmente em nossas vidas, para vermos, além disso, nas palavras que o Senhor Deus falou, a suficiência da lei. E aqui nós temos a rejeição agora do legalismo farisaico. Por que eu preciso caracterizar esse tipo de legalismo? Porque você talvez nunca tenha lido antes, ou ouvido antes, que na verdade todo crente ele tem que ser legalista. Quando você ouve isso, isso te causa arrepios. Porque você sempre ouviu o legalismo como algo contrário à graça de Deus. Você sempre ouviu o legalismo como algo negativo. E eu gostaria de mostrar para vocês, não precisamos ir até lá, vamos lembrar bem, que em alguns versículos antes dos versículos que nós cantamos hoje, naquela porção do Salmo 119, diz assim, que os mandamentos do Senhor nos foram dados para que os cumpramos à risca. Isso é legalismo. Mas é um legalismo bíblico. Qual é o legalismo farisaico, então? Esse é o problema. Esse é aquele que você sempre ouviu falar de forma ruim, e é muito ruim mesmo. O legalismo farisaico é aquele, então, que acha que cumpre a lei de Deus à risca, adicionando leis humanas a essa lei. Você entende então aquela famosa ideia do legalismo farisaico como construindo cercas ao redor do cerne da lei, para que então nós nunca conseguíssemos quebrar o cerne da lei, mas ao nos preocuparmos apenas com as cercas, acabamos quebrando o cerne da lei. Basta você ler o Sermão do Monte, onde Jesus Cristo fala exatamente isso. O legalismo farisaico é aquele mesmo criticado por Jesus em Mateus 15 ou Marcos 7, quando ele fala que as tradições dos homens substituíram a lei de Deus. Então, nesse sentido, quando Deus vem e pela sua própria voz, Ele fala claramente todas estas palavras, nós rejeitamos o antinomismo e o legalismo farisaico. E nós pedimos ao Espírito Santo, nos ajuda a compreender a lei e a guardá-la à risca. Todos os mandamentos, todas as suas implicações, todas as suas aplicações. Por quê, meus irmãos? Porque isso é uma demonstração não apenas de entendimento do quanto isso é bom para nós, mas principalmente do quanto isso é agradável a Deus. Então ele se manifesta na sua identidade agora, falando todas essas palavras, e ele diz ainda no versículo 2, eu sou Yahvé. Eu sou o Deus do pacto. E de propósito aqui, ele vai fazer um contraste agora entre Yahvé e teu Elohim. Não é por acaso que ele está, mais uma vez, se manifestando dessa maneira, como ele se manifestou nesse mesmo livro, lá na sarça ardente. Eu sou o que sou. Isso vai ficar ainda mais claro, Moisés, quando eu disser para você e para o povo quem eu sou à luz da lei. O nome pactual de Deus, então, aqui, nos mostra que essa lei, de forma alguma, ela rejeita as promessas anteriormente feitas a Abraão. E nós já temos batido nessa tecla aqui, como infelizmente na teologia, e está aqui a razão pela qual muitas pessoas não conseguem entender o batismo infantil, por exemplo. Fazem essa distinção. O pacto com Abraão foi pela promessa e pela graça. O pacto com Moisés é pela lei e pela obediência. Qual que você prefere? Como se você tivesse que preferir algum. E aí nós olhamos para Gênesis após a queda, e nós percebemos ali Deus estabelecendo um único pacto com o homem.
O que nós chamamos de pacto da graça, e esse pacto então agora sendo manifestado em Noé, em Abraão, em Moisés, em Davi, até finalmente culminar em Cristo Jesus, o mediador pleno do pacto. E aí você tem promessas e lei, graça e evangelho, e o pacote é completo. Porque nós já vimos mesmo no livro do Êxodo, lá em Êxodo 16, um exemplo, dentre vários, que a lei já havia sido dada por Deus anteriormente. Ela não é dada apenas em Êxodo 20. É por isso que ele fala, eu sou Yahvé. Ele tirou o povo do Egito porque ele se lembrou das promessas que ele havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. E esse mesmo Deus vai agora levando o povo até a terra prometida, por meio das mesmas promessas. E dando a eles então maior clareza quanto a essa lei, porque eles entrariam em uma terra regida naquele momento por paganismo, por leis estranhas. E esse código aqui, o código perfeito do Senhor, substituiria todas as outras leis. Você gostaria que a Constituição do Brasil fosse regida pelo código de Deus? Isso te faz pensar assim, mas se isso acontecesse, como ficariam então aqueles que não acreditam em Deus? Então nós não podemos dizer que o Brasil algum dia vai dizer feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos separar as coisas então. Existe a lei dos homens e a lei de Deus. A lei de Deus é para a igreja, a lei dos homens é para todos. E nós percebemos que não é isso que Yahvé nos ensina aqui. A lei de Yahvé é dada oficialmente ao seu povo, mas ela é para toda a humanidade. Ela serviria para que os cananeus então, ou fossem destruídos pela sua idolatria, ou se rendessem a Yahvé, recebendo o sinal da aliança, e agora fazendo parte do povo de Deus. É por isso que ele fala, eu, Yahvé, eu sou Yahvé. Além disso, nós temos aqui o nome relacional. O nome pactual é um nome relacional. Ele se relaciona conosco. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou aquele que ama o meu povo. Eu amo o meu povo, por isso concedo a eles, ainda de forma mais direta, a minha santa lei. Lei e amor, amor e lei, não podem ser separados. E existe, por exemplo, uma vertente na área da ética chamada situacionismo, que nos ensina que tudo na lei, na verdade, deve ser regido por amor. Ou seja, se eu amo meu filho e ele quer muito um brinquedo numa loja, eu posso furtar aquele brinquedo e dar para ele, porque eu fiz isso em amor. O furto não significa nada. O amor cobre multidão de pecados, alguns diriam. Eu amo tanto uma pessoa do meu mesmo sexo, que agora eu luto para que o nosso relacionamento seja reconhecido pela lei da nação. O amor vence. E nós teríamos aqui várias ilustrações para mostrar exatamente o contrário do que significa Yahvé se relacionar conosco. E é Ele quem é amor. É Ele quem sabe o que amor é. E por isso, a partir dele, nós sabemos o que é amor e quando ele vence. O nome Yahvé é pactual, relacional e é um nome cheio de zelo. Nós estamos trabalhando aqui a ideia do padrão da salvação. Nós estamos aqui trabalhando a relação de graça e lei, de lei e amor. Coisas que parecem
dicotômicas na nossa mente, na nossa vida prática. E o nome zeloso de Deus, então, nos mostra a base desse padrão da salvação. Abra, por favor, sua Bíblia em Ezequiel, melhor dizendo, Ezequiel 36. Você sabe por que é que Deus nos salva? E aí você poderia dizer, porque Ele me ama tanto. Essa não é a primeira resposta. Deus nos salva porque Ele se ama tanto. Isso coloca a perspectiva da salvação no seu devido lugar. Ezequiel 36, a partir do versículo 20. Diz assim: enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou Yahvé, diz Yahvé Elohim, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei entre as nações, e eu vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. O padrão da salvação. Ainda bem que Deus se ama tanto, que Ele ama tanto o seu nome, que isso o impulsiona a nos salvar. Isso nos ajuda a entender exatamente quais são os propósitos da lei na nossa vida, como nós veremos já já no nosso segundo ponto. Quando Deus diz, eu sou Yahvé, Ele nos lembra das suas promessas pactuais, Ele nos lembra do seu amor maravilhoso, relacional conosco sim, mas Ele lembra que esse amor é primordialmente para Ele mesmo, ou com Ele mesmo. É por isso que inevitavelmente Ele fala, eu sou Yahvé, teu Elohim. Por quê? Simplesmente uma forma que Moisés aqui utilizou para escrever essa parte do Pentateuco, inspirado pelo Espírito Santo, não. Porque mais uma vez nós vemos aqui o padrão da salvação em quem Deus é. A lei e a graça nesse padrão todo nos mostrando que Deus é teu. A salvação é para o povo. A salvação, em vários sentidos, ela é corporativa. Mas isso não aconteceria se a salvação não fosse individual e particular. Aqui, por que é que Moisés não escreveu, eu sou Yahvé, vosso Elohim? E não é simplesmente porque ele está falando a Moisés, e Moisés então transmitiria essa mensagem. É porque esse Deus aqui, Ele está falando comigo e com você, no meio do povo. Em outras palavras, de forma bem prática, o que a Helena recebe hoje, ela confirmará um dia, onde ela vai dizer que Elohim é o meu Deus, não apenas o Deus de meus pais, o Deus de meus avós. Sim, é o mesmo Deus, mas agora ela caminha com suas próprias pernas
louvando e adorando a esse Deus. Quando você faz a sua pública profissão de fé, ou tendo recebido o batismo na infância, ou naquele momento da sua vida recebendo o batismo pela primeira vez, você está dizendo, em outras palavras, eu quero amar a Deus por meio da sua santa lei. A lei é fundamental então para esse entendimento. E antes do entendimento da lei, é fundamental que compreendamos quem é Elohim. Já compreendemos ou nos lembramos quem é Yahvé, e agora por que Elohim? E você vai entender mais uma vez que esse é o nome que demonstra já na antiga aliança a pluralidade de um único Deus. Nós somos monoteístas, mas somos os únicos monoteístas verdadeiros. Porque, como nós veremos hoje à noite, ao mencionarmos mais uma vez os muçulmanos, eles são monoteístas, mas o Deus deles é falso, porque o Deus dele não é plural como o nosso. Elohim, então, indica ao mesmo tempo esse Deus que é um e ao mesmo tempo três: Pai, Filho e Espírito Santo. E o que isso tem a ver com a lei de Deus? Isso tem tudo a ver com a lei de Deus, exatamente porque na doutrina da Trindade nós percebemos esse amor eterno dentre eles se manifestando agora sobre nós. Porque Deus é zeloso para com o seu nome. O Pai, o Filho e o Espírito se amam tanto que esse amor agora ele é manifestado a nós. Abra sua Bíblia, por favor, em João 14. Claramente o evangelho mais trinitariano de todos eles. Não que os outros não sejam, mas esse aqui, João, faz questão de manifestar aqui nas suas epístolas essa doutrina tão maravilhosa. João 14, 21 a 26. Prestem atenção nas três pessoas da Trindade e prestem atenção na relação desse amor com a santa lei. João 14, a partir do 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você consegue ver a relação no Evangelho de João entre Trindade, amor e lei? Se não, leia de novo, medite, ore, peça ao Espírito Santo que vos relembre de tudo isso. Leia as cartas, principalmente a primeira de João, para entender isso ainda mais e perceber que a base do entendimento da lei, a compreensão do padrão da salvação, é o entendimento da graça da lei em quem Deus é. Se nós conhecemos a Deus, nós o amamos, e isso não é feito sem a lei. É impossível. Quando você vê alguém manifestando amor a Yahvé, que é o nosso Elohim, e rejeitando a lei, e menosprezando a lei, e sendo legalista farisaico, ou
autonomista, esse amor não é verdadeiro. É por isso que igrejas que se dizem inclusivistas não são igrejas verdadeiras. Venham, porque aqui o Pai ama a despeito de como você é, ou se você respeita ou não a sua lei. Deus se manifesta como um Deus inclusivo àqueles que entendem que amor é manifestação da sua santa lei. O padrão da salvação, então, ele começa dessa maneira. É a graça do Senhor nos salvando, e essa mesma graça nos concedendo a lei. E isso que nós vemos agora na segunda parte do versículo 2. Esse é o nosso segundo ponto. A graça da lei no que Deus faz. Ele é e por isso Ele faz. Nós somos e por isso fazemos. O que diz aqui? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tirar da terra do Egito indica exatamente aquilo que nós vimos no capítulo 19, versículos 4. No versículo 4: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Essa primeira parte do capítulo 19 manifesta a primeira parte do livro do Êxodo, a salvação, a libertação, por que não, a justificação daquele povo. Uma salvação que só poderia acontecer mediante o poder maravilhoso da destra de Deus. Eles não conseguiriam se livrar, eles não conseguiriam se libertar. Moisés não é o grande líder que se levantou para fazer a revolução do povo de Deus e fugirem e saírem do Egito. A salvação é por meio da graça. A graça do Senhor que vem. E é por isso que é fundamental nós entendermos agora que a graça se manifesta. A salvação é garantida, e por isso a justificação, a libertação, tudo aquilo que nós vemos no Êxodo, não é pela lei, mas é para a lei. Isso aqui que nós estamos vendo não é a mesma coisa que todas as outras religiões ensinam. Todos os códigos religiosos, sem exceção, em maior ou menor medida, dizem assim: faça isso e você então terá a vida eterna. Faça isso e você alcançará o nirvana. Faça isso e você terá um oásis com 70 virgens. Faça isso e você terá a sua recompensa final. Todos querem o céu. E como nós ouvimos do pastor Emerson recentemente, lá na parábola do bom samaritano, o que eu faço para herdar a vida eterna? Todos nós queremos herdar algo além. E as religiões ensinam: faça isso, não faça aquilo. E você percebe que o cristianismo não é assim. Mas então a lei não salva? E aqueles textos tão claros que parecem dizer isso? E eles dizem isso. Foi o que o jovem rico recebeu como resposta quando ele fez a mesma pergunta que aquele intérprete da lei na parábola do bom samaritano: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus é bem claro: sabes os mandamentos. Aquele jovem rico teve a ousadia de dizer: tudo isso eu faço desde a minha juventude, me dê outra coisa. E a lei salva em que sentido? No sentido de que, se ela for cumprida plenamente, em total obediência, como o pacto das obras requer, você terá a vida eterna. Cumpra a lei. Salve-se pela lei.
E aí você imediatamente percebe que isso é impossível. Porque o menor dos pecados, cometido uma única vez, ele já é suficiente para trazer a maldição da lei sobre nós. A lei, ou o cumprimento dela, poderia te salvar, mas nós não conseguimos cumprir a lei. Isso é boa nova. Isso é evangelho verdadeiro. Isso é um evangelho que ensina que temos a vida eterna por herança mesmo, porque alguém conquistou por nós e nos entregou isso. E o que ele nos pede agora, em troco, é: me amem. Você já tem a recompensa. Você já tem o galardão. Você já tem a vida eterna. Me amem. Por isso que Deus criou Adão e Eva. Não porque ele necessitava, porque ele já era pleno na Santíssima Trindade, mas ao criá-los então, ele deixa claro, a nossa relação tem que ser uma relação de amor. Vocês precisam amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Por isso, não comam daquela árvore. Façam tudo mais que eu vos mandar, e não façam aquela única coisa que eu vos proíbo. Nós preferimos amar a nós mesmos e até mesmo as insinuações de Satanás. Ainda hoje, nós entendemos então que a salvação é pela graça, não pela lei, mas para a lei. E isso fica evidente na segunda expressão. Ele nos tira da terra do Egito, da casa da servidão. Se no primeiro momento nós vemos aqui claramente a justificação, nós vemos agora a ideia de casa da servidão como uma indicação do que é a santificação. Eles eram escravos, eles não conseguiam se libertar por conta própria. Esse Deus liberta, e continua sendo uma libertação por graça sobre graça. A santificação também é pela graça, por meio da lei. A lei agora é para nós essa forma de respondermos a Deus adequadamente, em proporção ao que Ele nos fez. É uma forma maravilhosa de manifestarmos o nosso amor a Ele. Quem aqui não quer ser livre? Mas o que é liberdade? Pense na sua vida, ainda dentro de casa. Você é uma criança. Você está preso. Você depende demais dos seus pais. Você tem que obedecê-los, senão você vai levar a correção física. Mas você vira adolescente e agora você é praticamente independente. E você iguala essa independência com liberdade. Você quer assistir qualquer coisa, você quer ouvir qualquer música, você quer ir a qualquer lugar, porque a sociedade te diz isso. Liberdade de ir e vir, liberdade de ser o que você é, liberdade de sentir o que você sente, liberdade de fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Isso é liberdade. Liberdade de poder levar o meu pecado ou o meu desejo pecaminoso até as suas últimas consequências. Isso não é liberdade. É a maior escravidão de todas. Liberdade, como Paulo vai nos ensinar, não é para libertinagem. E você pode pensar depois com mais calma, como a Revolução Francesa te ensina a liberdade de um modo antibíblico, e é ainda essa liberdade que você quer. Você levanta a bandeira de liberdade, igualdade e fraternidade, achando que é isso que o Brasil precisa. E ao levantar essa bandeira, você se torna ainda mais escravo de Satanás. Porque liberdade verdadeira é aquilo que nós vemos aqui.
Aquele povo está sendo tirado da casa da servidão, não para viverem como eles bem entendessem, mas para viverem de acordo com a lei de Deus. E talvez você não seja um cristão ainda, porque você pensa assim: o cristianismo aprisiona, qualquer religião aprisiona. Eu creio em Deus, mas eu não vou fazer parte de uma igreja. A igreja tem regrinhas demais. A igreja vai me tolher. A igreja vai impedir que eu alcance o meu potencial humano. A igreja vai me ensinar coisas contra a ciência. Eu quero ser livre academicamente. Eu quero crer na Bíblia, mas apenas naquilo que satisfaz o meu bem-estar. A igreja vai me dizer que eu devo crer nos milagres de Jesus. E isso não entra na minha cabeça tão evoluída no século 21. E é exatamente esse tipo de limitação que leva o ser humano a ser o mais livre de todos. É inevitável que sejamos escravos. Ou nós somos escravos do pecado e das insinuações de Satanás, ou nós somos escravos de Yahvé, nosso Elohim. E ser escravo de Yahvé é a maior bênção de todas. Porque até um grande escravo do pecado, chamado Renato Russo, conseguiu escrever em uma de suas músicas que disciplina é liberdade. Seguir a lei à risca é liberdade. Ele não conseguia. Ele era um homem em conflito, que até sabia onde estava a verdadeira liberdade, mas não conseguia, porque ela é também pela graça. E esse é o entendimento que nós temos de todas as áreas da vida. Existe uma ilustração fantástica mostrando isso, de um grande pianista que, quando nós o vemos num concerto, as suas mãos são livres. Admiramos aquele dom e aquele talento. Ele não erra. A sua música é quase perfeita. E quando perguntamos como ele consegue ser tão livre para nos mostrar tamanho talento, ele diz: eu sou livre porque você não viu as horas de escravidão que eu tive antes do concerto. O quanto eu fiquei treinando, o quanto eu fiquei praticando, o quanto eu preciso seguir exatamente esses princípios musicais para atingir essa liberdade. Enquanto outros brincavam, curtiam a vida, estavam lá livres em si mesmos, eu estava preso para alcançar a liberdade verdadeira. É assim que você vê a lei de Deus? É assim que você olha para o cristianismo? É assim que você percebe o quanto nós ainda não amamos a Deus, porque nós não amamos a sua lei. No mesmo Salmo 119, o salmista diz: ó, quanto eu amo a tua lei. Isso não é verdade nas nossas vidas, não é. Você nem sequer sabia que essa lei tinha um prefácio, e que esse prefácio é essencial para a sua compreensão. Nós terminamos em Tiago capítulo 2. Deus falou essas palavras, Ele falou essas palavras todas. Ele nos mostra quem Ele é e também o que Ele fez por nós. Quem somos nós para não amá-lo? Amando-o por meio da sua santa lei. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 8.
Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A lei que nós estamos prestes a estudar mais uma vez, nessa sequência maravilhosa, ela é a lei da liberdade. Se você não consegue cumprir a lei, você ainda está preso. Mas a sua esperança não está no seu cumprimento ou não da lei. A sua esperança está hoje em Cristo Jesus. E esse último versículo manifesta isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A lei nos julga. E todos nós somos encontrados deficientes nisso. É por isso que, olhando então para essa santa lei, como que um espelho, nós corremos para a misericórdia do Senhor, que está em Cristo Jesus, que cumpriu à risca os seus 10 mandamentos. Você acha que Jesus foi um legalista? Ele foi o maior de todos, mas jamais farisaico. E é isso que nós somos, fariseus ou antinomistas. E hoje o Espírito Santo nos chama a amarmos a Deus e buscarmos misericórdia nele, pela sua santa lei, que manifesta essa graça bendita ainda hoje. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo prefácio aos 10 mandamentos. Que memorizemos essa parte da Escritura tanto quanto os outros mandamentos, para que quando olharmos para a Tua santa lei, nos lembremos do padrão da salvação sempre. O Evangelho e a graça vêm antes, para que então a lei, colocada no seu devido lugar, nos ajude a Te amar como Yahvé, nosso Elohim. Ó Deus, nessa manhã, liberta aqueles que ainda estão cativos ao pecado, e nos ajude, a nós que já fomos libertos, a sermos ainda mais livres para a prática da Tua santa lei. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.